Oi, meus queridos, tudo bem? Antes da gente resolver os exercícios ali da página 31, a gente precisa conversar um pouquinho sobre os verbos, que a gente tá aí falando, né, há mais de uma semana, que verbos são aquelas palavras que indicam a ação do ser humano, ou um fenômeno da natureza, ou um sentimento que a gente tenha, né? Então, aqui, a prof explicou para vocês também que os verbos têm nome, certo? O nome do verbo é sempre aquela forma que a gente chama de infinitivo, tá? É a forma purinha do verbo, sem conjugar, que são as palavras que terminam com ar, ir. Então, amar, andar, brincar, caminhar, dançar, esperar, falar, tá? Ou com acender, bater, chover, escrever, fazer, ler, mexer. Ou com ir, assistir, cair, dividir, falir, medir, partir, repartir. Então, quando o verbo termina com ou ir, significa que ele está no infinitivo, na sua forma pura. É o nome do verbo. O nome do verbo, isso que você tem que pensar. O nome do verbo. Tanto que eu expliquei para vocês também que eu posso falar assim, amar, andar, brincar, caminhar. Eu posso falar. Mas quando eu vou escrever, tem que ter o que no final? O R, tá? O nome do verbo sempre vai ter o R no final. Seja AR, ER ou IR, ok? Porém, existem alguns casos que a gente não vai colocar o R, tá? Vou mostrar para vocês. Quando que isso acontece? Como que isso acontece? Então, assim, quando o verbo ele está conjugado para o ele e para o ela, pode acontecer de eu não precisar usar o R no final. Então, aqui, ó, eu vou pensar. Tá escrito da forma correta. Pensar, o nome do verbo é pensar, né? Porém, o verbo tem esse nome, pensar, mas ele vai mudar conforme o que eu quero dizer. Se eu quero dizer eu penso, mudou, tá vendo? O nome é pensar, mas eu conjuguei o verbo, mudou. Eu penso. Ou eles pensam. Entende? Mudou. E pode acontecer de eu falar ela pensa na comida. Mas, prof, você escreveu sem R? Sim, porque nesse caso eu não estou me referindo ao nome do verbo que é pensar. Eu estou combinando aqui com o que a gente chama de sujeito ela. Ela pensa na comida. Eu não posso falar ela pensar na comida, né? Tá errado. Então, em alguns casos, vai acontecer isso, de eu não colocar o R no final, ok? Porque tem que combinar com ele e com ela. Outro exemplo. Eu acho que vou amar a brincadeira. Então, amar é o quê? É o nome do verbo, com R no final, tá certinho. Porém, se eu falo assim, ela ama a brincadeira, não vai ter R no final, porque está combinando com quem? Com ela. Podia ser também ele, né? Ele ama a brincadeira. Se eu falar ele amar a brincadeira, tá estranho, tá errado, né? E aqui, eu quero escrever. Então, escrever é o nome do verbo. Mas pode acontecer de eu ter que escrever sem o R, ó. Ela escreve cartas. Eu não posso falar ela escrever cartas, está errado, certo? Então, é isso que a gente vai ver aqui no exercício da página 31. Número 1, escreva a palavra que completa cada frase a seguir. Então, para os convites, eu tenho duas opções, escreve ou escrever. Qual que vai dar certo nesse caso? Para escreve os convites ou para escrever os convites? Para escrever, né? Nesse caso tem que ser o nome do verbo, com R no final. Então, vamos escrever. Vamos escrever, né? Vamos escrever o termo escrever. O verbo escrever. Então, escrever. Pode escrever aí na página 31.
Pronto? Então, ó. Para escrever os convites, Poliana foi conferir os endereços ou conferir? Conferir, né? Nome do verbo, conferir. Tudo bem que a gente fala. Ah, ela foi conferir o endereço. Mas o correto na hora de se escrever é conferir, com R no final, o nome do verbo. Então, a gente completa aqui. Conferir, no final. Ok? Agora que vai entrar aquela questãozinha que a prof explicou aqui. Às vezes eu escrevo com R quando é o nome do verbo, mas quando está se referindo a ele ou ela, a gente vai conjugar, vai mudar o verbo. Então, ela pensa, escreve, ou ela pensar, escreve. Nesse caso é pensa, não é o nome do verbo. Tá combinando com ela. Então, ela pensa. A gente conjugou o verbo, a gente mudou ele, tá? Então, a gente escreve ali pensa. Então, ela pensa, escreve e desenha no cartão ou e desenhar no cartão. Desenha, né? Ainda está se referindo a ela. Então, o que combina nesse caso é desenha, sem o R. Pronto? Depois, cada animal convidado recebe seu convite ou depois cada animal convidado receber seu convite. Recebe, né? Depois cada animal convidado recebe, sem o R. Então, depois cada animal convidado recebe seu convite e escreve uma carta como resposta ou e escrever uma carta como resposta. Escreve, né? Então, vamos só ler para ver se ficou tudo certinho cada frase?
Para escrever os convites, Poliana foi conferir os endereços no mapa. Ok. Ela pensa, escreve e desenha no cartão. Ok. Depois, cada animal convidado recebe seu convite e escreve uma carta como resposta. Certinho? Sim, então, relembrando, o verbo, ele tem um nome, tá? Esse nome sempre vai terminar com ar, er ou ir. Porém, nem sempre eu posso usar o nome do verbo. Vai ficar estranho se sempre eu usar o nome do verbo. Por exemplo, eu falar, eu amar você. Tá errado. Eu tenho que conjugar o verbo, adequar ele para que ele combine com o que eu quero dizer. Que seria o certo, então. Eu amo você. Continua sendo o verbo amar, mas eu mudei o verbo para que combine com o que eu quero dizer, ok? Porém, existem alguns casos, então, que eu não vou usar o R no final, tá? Quando estiver conjugado, quando estiver se referindo a ele ou ela, tá? Ela pensa na comida. Não tem como eu falar ela pensar na comida. Eu preciso mudar, ok? Muito bem. E agora vamos fazer o de baixo, que é o número 2. Desafio. Complete a lista de verbos seguindo a ordem alfabética. Então, já temos aqui o verbo com A, amarrar, depois B, buzinar. E aí tem algumas linhas para a gente completar. Se vocês verem aqui, a prof colocou em ordem alfabética, ó. No ar, amar, com A, B, C, D, E, F. Aqui, A, B, C, não achei com D. Tinha também descrever, né? Vamos colocar aqui. Descrever, deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir pôr, mas daria para ser descrever, agora que eu lembrei. Escrever, fazer, ler, mexer. Assistir, cair, dividir, falir, medir, partir, repartir. Então, estão em ordem alfabética. Aqui é isso que a gente tem que fazer. Pensar em verbos completando aqui os espaços. Já tem A, B. Que letra vem depois? C. Então, a gente precisa pensar em um verbo aí com C. O que será que dá pra gente pôr? Alguma ação ou algum fenômeno da natureza? O que vocês acham? Então, a prof vai deixar aí vocês pensando. Pensa aí em um com C e já pensa em um verbo com D. E já tem, escovar. Então, pensa um com C e com D. Vou te dar um tempinho. Então, caso você não tenha conseguido, o prof vai te dar algumas ideias, né? Então, com C. Cair, chover, comer, ok? Então, caso você não tenha conseguido, achei alguns verbos com C para te ajudar, tá? É só um, tá, gente? Estou te dando algumas opções. Com D. Desenhar, dançar, doar, ok? Então, caso você também não tenha conseguido, alguns exemplos aí para você, tá bom? E a gente já tem, ok? Que letra vem depois? F. Então, a gente precisa pensar em um com F e também já tem um espaço aqui para a gente pensar em um com G. Então, vou te dar um tempinho aí para você pensar em um verbo com F e um verbo com G.
Então, caso você não tenha conseguido, eu vai te dar alguns exemplos aqui de verbos com F. Então, tem falar, fazer, ficar, fechar, ok? E alguns com G, caso você também não tenha pensado aí em um verbo com G. A gente tem gostar, temos o verbo gear, que é um fenômeno da natureza. Gostar, gear. Acho que com G seria isso. Ok? Aí a gente já tem o H, né? Que é a letrinha que vem depois. E depois do H vem I. Então, vamos pensar em um verbo com I. Vou te dar um tempinho aí para pensar. Aqui com G tinha gritar também, lembrei. Gritar. Pensou com I? Temos imitar, insistir, ok? Então, terminamos a tarefinha de português, ok?